Outro destaque que a gente traz aqui no TJ agora é que o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, ele mudou as regras para concessão de benefícios por incapacidade temporária. Agora, afastamentos de até 90 dias não precisam mais de perícia médica presencial. A análise passa a ser feita de forma digital pelo sistema AtestMed. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com a Caroline Daites, que é médica especialista em medicina legal e perícia médica. Oi, doutora, bem-vinda aqui ao TJ. Boa tarde para você. Uma boa tarde a todos. É um prazer esclarecer para vocês hoje um pouco mais sobre esse assunto que gera tantas dúvidas nas pessoas que precisam passar por perícias no INSS. Doutora, após esse anúncio, na prática, o que muda para o trabalhador com o fim dessa perícia presencial nesses casos de até 90 dias? Na prática, o trabalhador ganha tempo, se der tudo certo. Então, ele não precisa mais esperar meses na fila para ser atendido pessoalmente por um médico do INSS. Agora, se o afastamento for de até 90 dias, então ele mesmo envia esse atestado pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site, e o perito vai analisar apenas essa documentação. Então, se o atestado estiver correto, de forma completa, o benefício é liberado muito mais rápido, sem que o trabalhador precise sair de casa. Doutora, boa tarde, obrigado pela presença aqui no TJ Aparecida. A medida realmente deve reduzir as filas, como a senhora está falando, ou pode também gerar mais indeferimentos por falta de avaliação presencial? Essa medida, ela já vem sendo aplicada há algum tempo, não é assim uma grande novidade. Ela reduz, de certa forma, a fila física nas agências, mas pode sim aumentar o número de negativas, então os chamados indeferimentos, e isso acontece por quê? Na perícia presencial, o médico do INSS, ele pode fazer outras perguntas, ele pode examinar o trabalhador, se esse atestado, se essa documentação estiver confusa. Agora, pelo sistema digital, então, o perito, ele só tem o papel para avaliar. E se esse atestado estiver incompleto, se tiver algum problema nessa documentação, até mesmo que seja ilegível, uma pessoa que passaria por perícia presencial, ela pode, então, ter a sua perícia negada. Então, o perito nessas situações, ele precisa, então, negar o benefício, porque ele não tem como avaliar apenas pela documentação enviada. Doutora, o que um atestado médico, a senhora falou da documentação, ele precisa ter hoje para ser considerado realmente válido pelo INSS? Para que esse atestado ele seja, então, válido no sistema digital, ele precisa ter principalmente 4 coisas obrigatórias, falando da integridade do documento. Então, primeiro, o nome, a identificação desse trabalhador. Acontece, às vezes, de ter mudanças no nome, então esse é um detalhe que precisa ser avaliado. A data de emissão, que não pode ser de mais de 90 dias. O tempo estimado de repouso necessário, ou seja, quantos dias essa pessoa precisa ficar afastada. A assinatura do médico com o carimbo e o CRM, então, e também toda a descrição desse quadro para que se entenda, então, por que essa doença causou essa incapacidade temporária. E uma dica importante é que as pessoas pelo menos leiam esse documento antes de colocar na plataforma, porque a facilidade da foto às vezes gera uma ansiedade de colocar logo o documento e não ler antes. Então, uma dica se você ler e não entender o que está escrito, tem algum risco de o perito talvez até não entender também. Se essa pessoa tiver dificuldades de leitura, é importante que ela peça para alguém da família, para alguma outra pessoa, também revisar esse documento antes para evitar, então, que ela tenha esse indeferimento e precise fazer a perícia presencial. Doutor, agora tem o risco de injustiça, e a gente pensando aqui naqueles casos mais complexos, como doenças psiquiátricas ou de difícil diagnóstico? Com certeza, existe um grande risco. Então, as doenças psiquiátricas, a depressão grave, a ansiedade, outras doenças que causam muita dor,
a fibromialgia. Então, elas são difíceis de comprovar apenas pelo papel. Então, nesses casos complexos, a avaliação presencial, o perito ele consegue ter outras informações e minúcias nessa conversa com o paciente. Então, principalmente nesses, a gente tem aí uma diferença muito maior. É claro que se toda avaliação pudesse ser realizada por um médico perito, nós ganharíamos em muito na qualidade como ela seria feita de forma presencial, né? Então, a gente tem que entender aqui os benefícios e malefícios dessa utilização. Doutora, eu quero agradecer muito a sua participação, esclarecendo isso para o trabalhador, porque são informações de extrema importância para a condução dele da vida profissional. Muito obrigado, viu, pela presença, uma ótima tarde, bom feriado, né? Aproveitando o restinho dele e um bom fim de semana. Eu que agradeço a todos, um bom final de semana. Até mais, Obrigada, tchau, tchau. doutor.